Se os jovens de hoje têm tudo, porque parecem tão perdidos, enquanto os jovens do passado tinham quase nada e pareciam saber exatamente quem eram e para onde iam. Eu quero começar dizendo algo que incomoda, mas precisa ser dito com honestidade e coragem, porque essa comparação entre jovens do passado e jovens de hoje não é apenas nostalgia barata nem discurso moralista, é um fenômeno histórico, cultural e psicológico que atravessa gerações e revela algo profundo sobre como a sociedade mudou e como nós mudamos junto com ela. Quando eu olho para fotos, relatos e histórias de jovens de 100, 80 ou até 50 anos atrás, eu não vejo super-heróis nem pessoas melhores por natureza, eu vejo jovens que eram obrigados a crescer cedo, não por virtude, mas por necessidade, e isso muda tudo quando falamos de maturidade. A maturidade não nasce do conforto, ela nasce do confronto com a realidade, e os jovens do passado eram confrontados o tempo todo com responsabilidades reais, decisões irreversíveis e consequências imediatas, enquanto hoje nós vivemos em um mundo que tenta nos proteger de qualquer dor, frustração ou limite. Eu não estou dizendo que sofrer é bom ou que o passado era justo, eu estou dizendo que a ausência total de desafios reais cria adultos frágeis em corpos jovens, pessoas cheias de informação, mas vazias de direção, cheias de opinião, mas inseguras sobre quem realmente são. Existe uma ideia muito comum de que juventude sempre foi essa fase longa, confusa e cheia de crises existenciais, mas isso não é verdade, porque durante a maior parte da história humana a juventude como nós conhecemos simplesmente não existia como conceito social separado da vida adulta. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se inscreve agora, porque aqui a gente não foge das perguntas difíceis. Ou você era criança, ou você era adulto, e a transição entre esses dois estados era rápida, direta e muitas vezes brutal, marcada por trabalho, casamento, guerra, responsabilidades familiares e pela necessidade de sobreviver em um mundo que não esperava você se encontrar antes de agir. O jovem do passado não tinha tempo para perguntar qual era o propósito da vida aos 25 anos, porque aos 20 ele já sustentava uma casa, cuidava de irmãos, trabalhava desde cedo ou carregava o peso de decisões que hoje seriam consideradas pesadas demais para alguém tão novo. Isso não fazia deles pessoas mais felizes, mas fazia deles pessoas mais maduras no sentido psicológico, porque maturidade não é alegria constante, é capacidade de lidar com a realidade sem fugir dela, mesmo quando ela é dura, injusta ou frustrante. Hoje nós criamos uma sociedade onde é possível adiar tudo, adiar escolhas, adiar responsabilidades, adiar erros, adiar compromissos, adiar a vida adulta, e chamamos isso de liberdade, sem perceber que muitas vezes estamos apenas adiando o amadurecimento. Eu vejo jovens inteligentes, criativos e cheios de potencial completamente paralisados pelo medo de errar, pelo medo de não serem suficientes, pelo medo de decepcionar expectativas invisíveis, e isso não é fraqueza individual, é resultado direto de um sistema que promete tudo e cobra demais. Pela primeira vez na história, ser jovem virou uma identidade permanente, quase um produto, algo que precisa ser preservado, exibido e prolongado ao máximo, como se crescer fosse uma falha e amadurecer fosse sinônimo de perder valor. A ideia de que você precisa aproveitar a juventude antes que ela acabe cria uma ansiedade constante, porque transforma o tempo em inimigo e a vida em uma corrida, onde qualquer escolha errada parece definitiva e qualquer caminho não seguido vira um arrependimento eterno. Os jovens do passado não tinham essa ilusão de infinitas possibilidades, e isso, paradoxalmente, tornava suas escolhas mais firmes, porque quando as opções são poucas, você se compromete mais com aquilo que escolheu, em vez de viver eternamente com o pé fora da própria vida. Antes de continuar, se inscreve no canal. Esse conteúdo não é para quem busca conforto, é para quem busca a verdade. Hoje nós somos educados para manter todas as portas abertas, mas ninguém nos ensina o peso psicológico de não atravessar nenhuma, de viver em estado permanente de espera, como se a vida real fosse começar só depois que tudo estivesse perfeito. A maturidade exige fechamento de ciclos, escolhas dolorosas e renúncias conscientes, e isso é algo que a cultura atual evita a qualquer custo, porque vender a ideia de liberdade infinita é mais lucrativo do que ensinar responsabilidade e limites. Eu não acredito que os jovens de hoje sejam piores, eu acredito que eles estejam mais confusos, porque receberam mais estímulos do que orientação, mais promessas do que preparo, mais proteção do que autonomia real. Quando tudo é possível, nada parece suficiente, e quando tudo é permitido, nada parece ter valor, e esse vazio silencioso é o que muitos jovens sentem, mesmo cercados de tecnologia, entretenimento e liberdade como nenhuma geração antes teve. O que está em crise não é a juventude, é o sentido de crescer, é a ideia de que amadurecer vale a pena, é a falta de narrativas fortes que mostrem que assumir responsabilidades não é o fim da vida, mas o começo de uma vida com significado. E na próxima parte, eu vou te mostrar como a ideia moderna de juventude foi criada, porque ela se tornou tão longa e confusa, e como essa invenção histórica moldou exatamente o tipo de jovem inseguro, ansioso e perdido que vemos hoje, então não saia agora. Se você sente que a vida moderna anda estranha demais, se inscreve,
Porque aqui a gente pensa junto, sem ilusões. Para entender por que os jovens do passado pareciam mais maduros, eu preciso te contar algo que quase ninguém fala. A juventude como nós conhecemos hoje não é natural, ela foi criada, construída e moldada historicamente, e isso muda completamente a forma como enxergamos o comportamento das novas gerações. Durante séculos, não existia esse espaço longo entre a infância e a vida adulta, porque a sociedade não podia se dar ao luxo de manter pessoas saudáveis, fortes e capazes sem função prática clara. Todo mundo precisava ocupar um lugar definido para que o coletivo sobrevivesse. A ideia de juventude como fase de experimentação, descoberta pessoal e busca de identidade é extremamente recente, e surge principalmente após grandes transformações econômicas, industriais e culturais que mudaram radicalmente a estrutura da família e do trabalho. Quando o trabalho deixou de ser algo que se aprendia em casa e passou a exigir formação, diplomas e especializações, a entrada na vida adulta foi sendo empurrada cada vez mais para frente, criando um intervalo estranho onde a pessoa não é mais criança, mas também não é reconhecida como adulta. Esse intervalo virou terreno fértil para a insegurança, porque o jovem passou a ser cobrado como adulto em responsabilidade emocional, mas tratado como criança em autonomia real, e essa contradição gera confusão interna, dependência e medo constante de falhar. Ao mesmo tempo, a cultura começou a romantizar a juventude como o auge da vida, o momento mais importante, mais livre e mais desejável da existência, criando a sensação de que tudo depois disso é apenas decadência ou rotina sem brilho. Quando você cresce ouvindo que seus melhores anos estão passando agora, qualquer erro vira tragédia, qualquer atraso vira desespero e qualquer comparação vira motivo de frustração profunda, porque parece que você está desperdiçando algo que nunca mais vai voltar. O jovem do passado não carregava esse peso psicológico, porque ele não era ensinado a se observar o tempo todo, a se comparar o tempo todo e a se avaliar constantemente como se fosse um projeto inacabado que precisa ser otimizado. Hoje nós transformamos o jovem em um eterno laboratório, alguém que precisa se melhorar, se encontrar, se curar, se descobrir e se reinventar sem parar, como se existir do jeito que nunca fosse suficiente. Essa pressão não vem só da sociedade, ela vem também dos pais, que muitas vezes projetam nos filhos os sonhos que não realizaram, exigindo sucesso, felicidade e estabilidade emocional ao mesmo tempo, algo que nem adultos experientes conseguem sustentar. Eu vejo muitos jovens que não têm medo do fracasso em si, eles têm medo de decepcionar, medo de não corresponder às expectativas invisíveis que foram colocadas sobre eles desde cedo, como se o amor estivesse condicionado ao desempenho. No passado, o amor familiar estava mais ligado à sobrevivência e ao pertencimento. Hoje ele muitas vezes se mistura com desempenho, comparação e cobrança, ainda que isso seja feito com boas intenções e discursos de proteção. A superproteção, que parece cuidado, muitas vezes impede o desenvolvimento da maturidade, porque amadurecer exige enfrentar riscos, errar, sentir frustração e lidar com consequências reais, coisas que são constantemente evitadas no mundo moderno. Quando tudo é resolvido pelos pais, pelo sistema ou por alguma estrutura externa, o jovem não desenvolve confiança em si mesmo, ele cresce com a sensação de que sempre precisa de alguém para decidir, corrigir ou salvar. O jovem do passado errava cedo e pagava o preço cedo, isso doía, mas ensinava limites. Hoje muitos erros são adiados ou amortecidos, criando adultos que nunca aprenderam a lidar com a própria responsabilidade. A maturidade não surge da teoria, ela surge da prática da vida real. E quanto mais tarde essa prática começa, mais difícil se torna assumir o controle da própria existência sem medo ou paralisia. Ao mesmo tempo, a sociedade cobra produtividade, sucesso e autonomia, mas não entrega as ferramentas emocionais necessárias para lidar com o peso dessas exigências, criando uma geração exausta antes mesmo de começar. O resultado é um jovem sobrecarregado por expectativas, mas vazio de sentido, alguém que sabe muito sobre o mundo, mas pouco sobre si mesmo, e que sente culpa por não estar vivendo a vida que disseram que ele deveria viver. Essa crise não é individual, ela é estrutural, e entender isso é libertador, porque tira o peso da culpa pessoal e permite enxergar o problema de forma mais profunda e honesta. Na próxima parte, eu vou te mostrar como a cultura moderna, especialmente a contracultura e a ideia de liberdade absoluta, contribuíram diretamente para a infantilização emocional dos jovens, e porque isso é muito mais perigoso do que parece. Para entender por que tantos jovens parecem emocionalmente imaturos hoje, eu preciso falar sobre uma das ideias mais sedutoras e perigosas da modernidade, a noção de que liberdade significa ausência total de limites, regras ou estruturas. Essa ideia ganhou força principalmente com a contracultura, que surgiu como uma resposta legítima a sistemas opressores, autoritários e rígidos demais, mas que com o tempo foi distorcida e transformada em uma negação completa de qualquer forma de autoridade ou responsabilidade. Questionar tradições injustas é necessário, mas destruir toda referência de limite cria um vazio, porque o ser humano não amadurece no caos, ele amadurece no diálogo entre desejo e realidade.
O jovem do passado tinha limites claros, muitos deles injustos, é verdade, mas esses limites ofereciam uma estrutura concreta de mundo. Hoje nós derrubamos quase todos, mas não colocamos nada sólido no lugar. Quando tudo é permitido, o jovem não se sente livre, ele se sente perdido, porque liberdade sem direção não é autonomia, é abandono disfarçado de progresso. A cultura moderna vende a ideia de que você pode ser tudo ao mesmo tempo, seguir todos os caminhos, viver todas as experiências e ainda assim manter estabilidade emocional, e isso simplesmente não corresponde à realidade humana. Cada escolha exclui outras, cada caminho fechado dói, e aceitar isso é um sinal de maturidade, mas nós ensinamos os jovens a fugir dessa dor, tratando qualquer frustração como trauma e qualquer limite como opressão. Com isso, criamos uma geração extremamente sensível a críticas, rejeições e conflitos, não porque seja fraca por natureza, mas porque foi pouco exposta a desafios reais que constroem resiliência emocional. A infantilização não significa gostar de coisas infantis, ela significa a incapacidade de lidar com frustrações sem colapsar internamente, sem se sentir atacado, desvalorizado ou ameaçado o tempo todo. Eu vejo jovens brilhantes desistindo de projetos, relações e sonhos não porque não sejam capazes, mas porque aprenderam que parar é mais confortável do que sustentar o desconforto de continuar. A contracultura prometeu libertação, mas muitas vezes entregou desorientação, porque derrubou modelos antigos sem ensinar como construir novos modelos internos de sentido, responsabilidade e identidade. No passado, a repressão era externa e visível, hoje ela é interna e silenciosa. O jovem acredita que escolhe tudo livremente, mas na verdade está preso a expectativas sociais invisíveis, tendências, algoritmos e padrões de validação constante. A busca obsessiva por felicidade é um exemplo claro disso, porque transformamos a felicidade em obrigação, algo que precisa ser exibido, comprovado e mantido o tempo todo, como se sentir tristeza, tédio ou dúvida fosse sinal de fracasso pessoal. O jovem do passado não se cobrava para ser feliz o tempo inteiro, ele se cobrava para sobreviver, cumprir seu papel e seguir em frente, e isso, paradoxalmente, gerava menos culpa emocional do que a cobrança atual por satisfação constante. Quando você acredita que deveria estar feliz o tempo todo, qualquer sofrimento vira motivo de vergonha, e isso impede o amadurecimento, porque amadurecer é aprender a conviver com a dor sem se definir por ela. A cultura atual ensina a evitar o sofrimento a qualquer custo, mas não ensina a atravessá-lo, transformá-lo ou dar sentido a ele, criando adultos emocionalmente dependentes de conforto. Sem perceber, nós trocamos a repressão antiga, que era explícita, por uma repressão moderna que se disfarça de liberdade, mas que exige performance emocional, sucesso rápido e autoestima inabalável. Isso gera ansiedade, porque ninguém consegue sustentar essa imagem o tempo todo, e o jovem começa a sentir que há algo errado com ele, quando na verdade o problema está nas expectativas irreais que lhe foram impostas. A maturidade nasce quando a pessoa aceita seus limites sem se odiar por isso, mas essa mensagem quase não existe hoje, porque não é vendável, não gera engajamento e não combina com a estética da felicidade perfeita. Na próxima parte, eu vou te mostrar como tudo isso afeta diretamente o sentido da vida, a criatividade e a relação dos jovens com o trabalho, e por que tanta gente se sente vazia mesmo fazendo tudo certo. Quando eu falo que os jovens de hoje estão mais perdidos, muita gente responde dizendo que nunca houve tanta liberdade para escolher o próprio caminho, mas o que quase ninguém percebe é que liberdade sem sentido não liberta, ela paralisa. O jovem do passado trabalhava cedo não porque amava o trabalho, mas porque entendia que ele dava estrutura à vida, organizava o tempo, criava identidade e oferecia um lugar no mundo, algo que hoje foi reduzido apenas a dinheiro ou status. Hoje nós dizemos aos jovens que eles precisam amar o que fazem, encontrar a vocação perfeita e realizar todos os seus sonhos no trabalho, e isso transforma a vida profissional em uma fonte constante de frustração. Quando o trabalho precisa dar sentido total à existência, qualquer emprego comum parece humilhação, qualquer rotina parece fracasso e qualquer esforço que não gera paixão imediata vira motivo de desistência. O jovem do passado não esperava a realização total do trabalho, ele esperava dignidade, sobrevivência e estabilidade, e buscava sentido em outras áreas da vida, como família, comunidade, fé ou propósito coletivo. Ao concentrar todo o sentido da vida na realização pessoal, nós colocamos um peso impossível sobre os ombros de alguém que ainda está tentando entender quem é, e isso gera ansiedade, culpa e sensação de inadequação. Eu vejo jovens extremamente criativos, cheios de ideias e talento, que se sentem inúteis porque ainda não transformaram isso em sucesso financeiro ou reconhecimento social, como se valor humano fosse medido por performance. A criatividade, que deveria ser um espaço de expressão livre, virou mais uma fonte de pressão, porque agora ela precisa gerar resultado, engajamento, likes, dinheiro e aprovação constante.
O jovem do passado criava para sobreviver, para resolver problemas reais, para se expressar dentro de limites claros. Hoje muitos criam para serem vistos, validados e aceitos, e isso muda completamente a relação com a própria identidade. Quando a validação externa vira o termômetro da autoestima, a pessoa perde contato com o próprio ritmo, com o próprio desejo e com a própria verdade, vivendo em função de expectativas que mudam o tempo todo. Isso cria um vazio estranho, porque mesmo quando o jovem alcança aquilo que sonhou, o alívio dura pouco, logo surge a sensação de que ainda não é suficiente, de que precisa de mais, de que está atrasado. O sentido da vida não nasce da comparação, ele nasce do compromisso com algo que vai além do próprio ego, mas essa ideia quase desapareceu do discurso moderno voltado aos jovens. No passado, a vida era mais dura, mas o sentido era mais claro. Hoje a vida é mais confortável, mas o sentido é nebuloso, fragmentado e constantemente questionado. A falta de sentido não causa apenas tristeza, ela causa apatia, procrastinação e uma sensação de estar vivendo no modo automático, como se a vida estivesse passando e você estivesse apenas assistindo. Muitos jovens não estão preguiçosos, eles estão desmotivados, porque ninguém ensinou porque vale a pena se esforçar quando tudo parece instável, temporário e descartável. O jovem do passado acreditava que suas ações tinham impacto real e duradouro. Hoje tudo parece provisório, relações, empregos, identidades e até valores. Quando nada parece durar, investir energia emocional em qualquer coisa se torna arriscado, e a pessoa prefere não se comprometer profundamente com nada para não se frustrar. Essa fuga do compromisso é interpretada como imaturidade, mas na verdade ela é uma resposta lógica a um mundo que não oferece garantias simbólicas nem narrativas de continuidade. Sem raízes, sem pertencimento e sem propósito claro, o jovem flutua entre possibilidades infinitas, mas sente que não pertence a lugar nenhum. Na próxima parte, eu vou falar sobre como a sociedade vende progresso enquanto aprofunda uma repressão silenciosa, e por que tantos jovens sentem que estão livres, mas ao mesmo tempo sufocados. Existe uma contradição que define profundamente a experiência do jovem moderno. Nós nunca falamos tanto sobre liberdade, expressão e autenticidade, mas nunca vimos tantas pessoas com medo de dizer o que pensam ou de ser quem realmente são. O jovem do passado sabia exatamente o que era proibido, os limites eram claros. Hoje os limites são confusos, invisíveis e mudam o tempo todo, o que gera uma vigilância constante sobre o próprio comportamento. A repressão antiga vinha de fora, da família, da religião ou do Estado. A repressão atual vem de dentro, do medo de julgamento, cancelamento, exclusão ou rejeição social. Eu vejo jovens que se dizem livres, mas vivem calculando cada palavra, cada atitude e cada opinião, porque qualquer deslize pode gerar consequências sociais desproporcionais. Isso cria uma tensão psicológica constante, porque o indivíduo sente que precisa performar uma versão aceitável de si mesmo o tempo todo, mesmo que isso o afaste de sua verdade interna. No passado, o conflito era externo, hoje ele é interno, e conflitos internos prolongados desgastam muito mais do que confrontos claros com o mundo. A promessa de progresso dizia que quanto mais avançássemos, mais livres seríamos, mas o que aconteceu foi uma troca, menos repressão visível por mais autocontrole ansioso e permanente. O jovem de hoje não é mandado calar, ele se cala sozinho por medo de errar, de ser mal interpretado ou de não estar alinhado com o discurso dominante do momento. Isso gera uma sensação de sufocamento silencioso, porque a pessoa sente que não pode relaxar nem ser espontânea sem correr riscos sociais. A maturidade exige a capacidade de sustentar conflitos, discordar, errar e se responsabilizar, mas isso se torna cada vez mais difícil em um ambiente que pune severamente qualquer imperfeição. O jovem do passado crescia enfrentando conflitos diretos, hoje muitos evitam conflitos a qualquer custo, confundindo paz com ausência de confronto. Sem confronto, não há amadurecimento, porque amadurecer é aprender a lidar com diferenças sem desmoronar emocionalmente. A repressão moderna se disfarça de cuidado, ela diz que está protegendo, mas na prática está enfraquecendo a capacidade emocional de lidar com o mundo real. Quanto mais a sociedade tenta eliminar qualquer forma de desconforto, mais intolerantes nos tornamos ao desconforto inevitável da vida. Isso explica por que tantos jovens se sentem esgotados mesmo sem grandes tragédias pessoais. O cansaço não vem do excesso de sofrimento, mas do excesso de vigilância interna. Viver sendo observado o tempo todo, mesmo que por olhos invisíveis, consome energia emocional e impede o desenvolvimento de uma identidade sólida. O jovem do passado podia errar sem isso definir toda a sua existência. Hoje um erro pode se tornar permanente, registrado, compartilhado e lembrado indefinidamente. Essa sensação de irreversibilidade aumenta o medo de agir, experimentar e se expor, elementos fundamentais para o crescimento pessoal. A maturidade não nasce da perfeição, ela nasce da experiência, mas a cultura atual transforma a experiência em risco permanente.
Na próxima parte, eu vou fechar essa análise mostrando o que realmente significa amadurecer hoje, e como é possível construir maturidade em um mundo que parece fazer de tudo para impedir isso. Falar de maturidade hoje exige coragem, porque amadurecer não é seguir tendências, nem repetir discursos prontos, é assumir a própria vida mesmo quando o mundo insiste em te tratar como alguém que ainda não está pronto. O jovem do passado não esperava se sentir pronto para agir, ele agia porque precisava, e a prontidão vinha depois, construída no erro, na tentativa e na responsabilidade assumida. Hoje nós invertemos esse processo. Ensinamos que primeiro você precisa se resolver, se encontrar, se curar e só depois viver, mas essa versão ideal nunca chega, e a vida vai sendo adiada indefinidamente. Amadurecer, no fundo, é aceitar que nunca haverá controle total, clareza absoluta ou segurança completa, e mesmo assim escolher seguir em frente com compromisso. A maturidade não está em saber todas as respostas, mas em sustentar perguntas sem fugir delas, sem se anestesiar, sem culpar o mundo o tempo todo. O jovem de hoje precisa reaprender algo que foi perdido, que é a ideia de que crescer dói, mas ficar parado dói mais ainda. Não existe amadurecimento sem frustração, sem renúncia e sem assumir limites, e isso não é um defeito da vida, é exatamente o que dá densidade e valor à experiência humana. Quando eu paro de buscar validação constante, quando eu aceito que nem todo mundo vai me entender ou aprovar, eu começo a sair da infância emocional. O jovem do passado amadurecia porque o mundo não se adaptava a ele. Hoje nós tentamos adaptar tudo ao jovem, e com isso o impedimos de se adaptar ao mundo. A maturidade nasce quando eu deixo de perguntar apenas o que eu quero e começo a perguntar pelo que vale a pena me responsabilizar. Isso muda completamente a forma como eu encaro o trabalho, relações, escolhas e até o sofrimento, porque tudo deixa de ser sobre prazer imediato e passa a ser sobre construção de sentido. O sentido não aparece antes da ação, ele aparece durante o compromisso, durante a repetição, durante o esforço que não é abandonado na primeira frustração. Muitos jovens não precisam de mais motivação, eles precisam de menos ilusão e mais verdade sobre o que a vida realmente exige. A verdade é que crescer assusta, porque significa abrir mão de versões fantasiosas de si mesmo, mas também é libertador, porque te devolve o controle da própria história. O jovem do passado não tinha tantas escolhas, mas tinha chão. O jovem de hoje tem infinitas escolhas, mas pouco chão, e maturidade é justamente construir esse chão por conta própria. Isso não acontece da noite para o dia. Acontece quando você para de se tratar como projeto eterno e começa a se tratar como alguém responsável pelo agora. Amadurecer hoje é um ato quase revolucionário, porque vai contra uma cultura que lucra com a sua insegurança, com o seu adiamento e com a sua eterna sensação de insuficiência. Quando você cresce de verdade, você deixa de esperar permissão, aprovação ou garantias, e passa a agir mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo com imperfeição. Talvez os jovens do passado parecessem mais maduros não porque fossem melhores, mas porque a vida não lhes dava escolha, e hoje nós precisamos escolher crescer mesmo quando o mundo nos convida a permanecer infantis. Se existe algo que pode nos devolver maturidade hoje, não é voltar ao passado, mas recuperar o valor de assumir a própria vida, porque no fim, amadurecer não é perder a juventude, é finalmente começar a viver.